Olá, paz do Senhor, uma boa noite para vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Josley e nós estamos estudando a carta aos Romanos. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos. Nós hoje vamos ver o capítulo 12, que trata sobre os relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus. Ouça o que eu vou te falar. Você vai se surpreender com o capítulo 12. O capítulo 12 ele é muito especial. É um capítulo recheado de coisas boas, coisas agradáveis, coisas que a gente precisa no nosso ministério. Ele trata sobre os dons, ele fala sobre muitas coisas interessantes. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Então, eu falei para vocês que Romanos 12 ele trata sobre os relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus. Então, vamos lá, vejamos. Bom, nossa relação com Deus, corpos consagrados e mentes renovadas. Por isso, Romanos 12, de 1 a 2, é um capítulo muito especial. Ele inicia já dizendo: rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos, né? Ele inicia dessa forma. Bom, então vamos lá. Diz assim, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes. Assim, inicia o apóstolo Paulo. Na versão da Nova VI, ele diz: portanto, irmão, rogo-lhes, rogo-lhes. E o verbo aqui é o paracaléu, o paracaleon, que expressa provavelmente uma mescla de súplica e também da autoridade do apóstolo Paulo. Então ele começa a especificar a quem ele está dirigindo o seu apelo, o fundamento em que se baseia e em que consiste o seu pedido. Por isso, ele inicia: portanto, irmão, rogo-lhes. Uma coisa interessante para a gente observar é que as pessoas que o apóstolo irá exortar, ele chama de irmãos. Tanto é que no capítulo 12, conforme eu acabei de ler para vocês, ele inicia dizendo, portanto, irmãos. E quase se poderia apostar que a escolha dessa palavra ela é deliberada. E no decorrer dos primeiros capítulos da carta, ele deixou muito claro que está cônscio das tensões existentes entre judeus e gentios na Igreja de Roma. E nos capítulos de 9 a 11, que nós vimos nas aulas anteriores, ele descreve o papel desempenhado por Israel e pelas nações na evolução do plano histórico de Deus. Então, Paulo, ele voltará a esse assunto pela última vez nos capítulos 14 e 15, que nós vamos ver em outras aulas. Bom, então, agora, porém, enquanto o apóstolo Paulo ele desenvolve o seu apelo, ou seja, a distinção entre os ramos naturais, os ramos enxertados da oliveira, ele perde a força. Isso nós vimos no capítulo 11. Então, ficando em segundo plano. Agora, o apóstolo Paulo ele trata de uma forma geral, assim como todos os crentes, independentemente da origem étnica, eles são irmãos e irmãs pertencente à família única e internacional de Deus. Todos têm, portanto, exatamente a mesma vocação para serem povos de Deus, santos, comprometidos, humildes, amorosos e conscientes do chamado que Deus faz. Então, estou dizendo para vocês que hoje esse é um chamado geral para todos os crentes, independentemente se ele é judeu, se ele é gentil. Bom, em segundo lugar, o motivo do apelo de Paulo, ele é indicado pelo uso que ele faz da conjunção
Portanto, tanto é que eu falei para vocês que o versículo, capítulo 12, versículo 1, inicia dizendo, portanto, e por suas referências às misericórdias de Deus. Por isso ele fala, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Então é uma expressão, misericórdias de Deus é uma expressão hebraica, usada assim no plural, que reflete as muitas e variadas manifestações da misericórdia de Deus. Paulo, meus irmãos, passou 11 capítulos, preste atenção, passou 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus. E o evangelho é exatamente isso. Ele é a demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores, que somos nós, indignos, indesculpáveis, dando-lhes Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por eles, justificando-os graciosamente pela fé, enviando-lhes o seu Espírito de vida e tornando-os filhos seus. Por isso Lutero dizia, o justo viverá pela fé. Quando ele lê este versículo, se encontra na carta de Romanos, ele fica impactado, né? Ele muda o seu pensamento. Então, enviando-lhes o seu Espírito de vida e tornando seus filhos. Se há uma palavra-chave para Romanos, os capítulos 9 a 11, essa palavra é misericórdia. Afinal, meus irmãos, a salvação, ela não depende do esforço humano, mas das misericórdias de Deus. Então, além disso, assim como os desobedientes gentios agora receberam misericórdia, assim também Israel, igualmente desobediente, receberá misericórdia. Capítulo 11, versículo 30 em diante. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para poder exercer misericórdia para com todos. E glória a Deus por isso, porque se não fosse as misericórdias de Deus, nós estávamos no sal, né, como diz o goiano, no sal da goiaba. Mas então, em que consiste um sacrifício vivo? Que nós vemos no capítulo 12, versículos 1 e 2. Por isso ele diz, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Então a pergunta é, em que consiste esse sacrifício vivo? Esse culto espiritual e racional? Não é para ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja, mas sim na vida do lar e no mercado de trabalho. É o local que nós precisamos demonstrar ou prestar este culto racional. Então, essa referência brusca aos nossos corpos deve ter sido calculada por Paulo, na intenção de chocar algum dos seus leitores gregos. Educados conforme o pensamento platônico, para eles o corpo era considerado um estorvo constrangedor, segundo os pensamentos aí de Platão. Paulo, no entanto, ele deixa claro que a apresentação de nossos corpos é um ato espiritual, de adoração da nossa parte. E é um paradoxo cristão muito significativo. Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração, ela deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Muito bonito isso aqui, né, meus irmãos? Realmente é algo fantástico. Se a primeira parte do apelo de Paulo tem a ver com a apresentação de nossos corpos a Deus, a segunda trata da nossa transformação de acordo com a vontade. Ele diz, não se amoldem, não tornem a forma do mundo,
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme nós vemos no versículo 2. E esta é a versão de Paulo para o chamado a não à acomodação, e sim à santidade, que é dirigido ao povo de Deus no decorrer de toda a Escritura, a palavra que aparece aí ser depois santo. Por exemplo, a palavra de Deus veio a Israel por intermédio de Moisés. Lá diz: não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual agora Deus estaria levando esse povo, e nem andarei nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos. Deus falando a esse povo. E outro exemplo se encontra no Sermão do Monte, cercado aqui pela falsa devoção, tanto dos fariseus como dos pagãos. Jesus disse aos seus discípulos: não sejam iguais a eles. Não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca, ou seja, se amolda ao local em que está. E essa mesma intimação, Paulo lança agora ao povo de Deus, desafiando-os a não se acomodarem à cultura predominante, mas sim que sejam transformados. Ambos os verbos no imperativo, presente e passivo, denotam as atitudes que precisamos assumir e preservar constantemente. Bom, nos versículos de 3 a 8, trata da nossa relação com nós mesmos, pensando em nossos dons com moderação. Então, a ligação entre o apelo geral de Paulo, que a gente vê no versículos 1, 2, que ele faz um apelo a nós, ógupos, e o ensino específico que veremos agora, versículos 3, 8, parece ser o papel da mente do discípulo cristão. Versículos 3, 8 diz: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, nossa mente renovada, que é capaz de discernir e aprovar a vontade de Deus, deve funcionar também para avaliar a nós mesmos, nossa identidade e nossos dons. Afinal, meus irmãos, nós precisamos saber quem somos nós. Saber quem somos, ter uma autoimagem acurada, equilibrada e, sobretudo, moderada. Uma mente renovada é humilde como a mente de Cristo. Se não é, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. A fórmula utilizada por Paulo para introduzir a sua exortação para que o crente pense com moderação, ela é incrivelmente solene. Ela tem um toque imperativo, que diz: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, versículo 3, parte A, eu lhes digo, faz-nos lembrar a expressão predileta de Jesus, mesmo sem o amém ou o em verdade te digo, que geralmente a precedia nos discursos de Jesus Cristo. Paulo, ele dirige aos seus leitores romanos e a cada um deles enfatiza
consciente da autoridade que lhe cabe como apóstolo de Cristo. Pois ele diz: pois a graça que me foi dada, a qual essa graça qualifica o apóstolo Paulo para escrever dessa forma, ela deve ser uma referência ao fato de ter sido designado para ser apóstolo. E do lado aí eu coloquei uma figura com 9 dons, né? Palavra de sabedoria, fé, palavra de ciência, santidade, milagres, profecia, discernimento de espírito, dom de línguas e de interpretação de línguas. É esta, então, a mensagem que o apóstolo tem para eles. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Versículo 3, parte B. No original grego, Paulo repete 4 vezes o verbo pronein, que é pensar, e o que o torna inequívoca a ênfase pretendida. Quando nós pensamos em nós mesmos, se há de concordar, devemos evitar tanto uma estima alta demais, como Paulo poderia ter pensado, ou uma avaliação demasiado baixa acerca da nossa pessoa. Ela deve ser equilibrada. Pelo contrário, e de forma positiva, devemos exercer um conceito equilibrado. Como? Primeiro, com referência à nossa fé, e depois com referência aos nossos dons. Se o Evangelho de Deus é a primeira medida, segundo a qual deveríamos avaliar-nos, a segunda medida são os dons de Deus. Bom, só lembrando aí que os dons que o Espírito Santo distribui à igreja, eles são para a edificação do corpo. Dentro dos dons, nós temos um dom, que é o dom de línguas, que é para edificação própria, mas todos os demais dons é para a edificação do corpo. Para reforçar isso que nós falamos aqui, Paulo esboça uma analogia entre o corpo humano e a comunidade cristã. Aí ele diz, assim como cada um de nós tem um corpo, muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, e você há de concordar comigo que não exercem, embora pelo que está implícito, as diferentes funções sejam necessárias para a saúde e enriquecimento do todo. Então, algumas vezes os irmãos têm um dom, o outro tem outro, e assim, outro irmão vai ter um outro dom e se completam. Isso para questão ali que são realmente funções que sejam necessárias para a saúde e enriquecimento do todo. Pela nossa união comum com eles, nós que somos muitos formamos um corpo. Versículo 5, parte A. Embora Paulo não chega a dizer que nós somos o corpo de Cristo, como faz a 1 Coríntios 12, 27, ainda assim a sua asserção de que nós somos um corpo em Cristo deve ter tido implicações enormes para a multiétnica comunidade cristã de Roma. Como um só corpo, cada membro faz parte de todos os outros. Versículo 5, parte B. Isto é, presta atenção nisso, nós dependemos uns dos outros. E essa mutualidade da fraternidade cristã, ela é enriquecida pela diversidade dos dons que nós possuímos. Nós dependemos realmente um dos outros. Então, com o corinho, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. É mais ou menos isso, meus irmãos, que está descrito aqui nesses versículos. Nós dependemos uns dos outros, e a mutualidade e a fraternidade cristã, ela é enriquecida pelos dons que cada um possui. Bom, nós temos diferentes dons. Continua Paulo, de acordo com a graça que nos foi dada. Versículo 6, parte A. Assim como a graça de Deus fez de Paulo um apóstolo, conforme foi visto no versículo 3. Assim também a sua graça, claris, concede diferentes dons, clarismata, a outros membros do corpo de Cristo.
Paulo, meus irmãos, apresenta aos seus leitores uma amostra dos 7 dons, exortando-os a exercerem com consciência cada um deles, para o bem comum. Ele os divide em 2 categorias, que poderiam ser chamados de dons da fala, que seria profecia, ensino e encorajamento, e dons do serviço, servir, contribuir, liderança e mostrar misericórdia. Os 6 dons restantes são de caráter mais corriqueiro. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Versículo 7. Servir é diaconia, que é uma palavra genérica, usada para uma ampla variedade de ministérios. Afinal, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Irmãos, e é altamente significativo, por exemplo, que em Jerusalém, o ministério da palavra exercido pelos apóstolos, bem como o ministério das mesas, que é a cargo dos 7 diáconos, são ambos chamados de diaconia, não se tem uma diferença. Assim, qualquer que seja o dom ministério que as pessoas receberam, elas devem aplicá-lo com afinco. De semelhante modo, quem tem o dom de mestre deve cultivar o seu dom de ensino e desenvolver o seu ministério como tal. E não se discute que este seja, dentre todos os dons, o mais necessário e o mais urgente nas nossas igrejas, né? No mundo inteiro. O dom aqui de mestres, ele é essencial dentro de uma igreja, em que centenas de milhares de convertidos que se agregam, se ajuntam às nossas igrejas, eles são empurrados para dentro das nossas igrejas. Só que o pior de tudo, há pouquíssimos mestres para nutri-los na fé, infelizmente. E eu faço um desafio a você, né? Se esmere no ensino, né? Faça um mestrado, faz uma pós-graduação, invista em você, porque a igreja precisa, os irmãos que estão lá necessitam urgentemente de um material ou de um alimento sólido. Bom, há ainda também mais 4 dons incluídos no versículo seguinte. Se é dar ânimo, que assim o faça. 8a. Paracaleon é um verbo que contém um amplo espectro de significado, desde encorajar, de exortar, de confortar, conciliar, consolar. Então, esse dom, ele pode ser exercido ou a partir do púlpito, ou tribuna, o dom de animar os outros, ou mesmo através de cartas. E o mais comum, porém, é ser usado por detrás dos bastidores, na forma de dom do aconselhamento, ou demonstrando amor aos solitários e trazendo novas forças a quem está desanimado. Barnabé, o filho da consolação, evidentemente tinha esse dom e de certo valeu-se dele para fazer a amizade com o apóstolo Paulo, chamado Saulo de Tarso. Em seguida, continua dizendo no versículo 8, parte B, se é de contribuir, que contribua generosamente. Na opinião de Calvino, esta seria uma referência aos diáconos que são encarregados da distribuição da propriedade pública da igreja. E com certeza poderia incluir a estes, mas também, não sendo somente isto, envolve a contribuição pessoal. E isso, meus irmãos, tem que ser feito em aplotete, o que tanto pode significar com generosidade, ou seja, ofertar com generosidade, sem murmuração, como com sinceridade, sem segundas intenções. E se é exercer liderança, versículo 8, parte C, que a exerça com zelo. E, finalmente, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se o nosso Deus é um Deus misericordioso, por exemplo, 12:1, seu povo também deve ser misericordioso. E mostrar misericórdia é cuidar de qualquer um que esteja passando por necessidade ou em tribulação, sejam os estrangeiros, órfão ou viúva, que sempre são mencionados juntos no Antigo Testamento.
seja os deficientes, seja os enfermos, seja os moribundos. Além do mais, misericórdia não é para se mostrar com relutância ou com complacência, mas sim com alegria. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui, nós vamos dividir essa aula em duas aulas, porque é uma aula muito necessária, um capítulo excelente, né? Eu convido você a se esmerar neste capítulo aqui, dar uma lida com muito carinho, você vai se surpreender com tanta riqueza de detalhes que esta carta, ou esse capítulo em especial, possui. Quem vos falou foi o pastor Jusley, eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera, também sou professor no seminário da Igreja de Deus, e eu faço um convite para você. Entre no meu canal no YouTube, se inscreva lá, basta você colocar Pastor Jusley Gama, põe para procurar lá, se inscreva, nos ajude, né, a divulgar este material, passa para sua liderança. A carta de Romanos, ela é riquíssima, meus irmãos. Não tem um que não leu a carta de Romanos, que teve um entendimento dela que não foi transformado. Você quer uma vida transformada? Se esmere nos ensinamentos da carta de Romanos. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos permitem uma nova oportunidade de estarmos juntos. Foi muito bom e agradável estar com você nesta noite. Uma boa noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.